Quando negamos sentimentos que causam incômodo como a tristeza, a raiva, medo, desconectamos de nós mesmos e entramos no terreno perigoso da positividade tóxica. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, você tentou ou foi aconselhado por um amigo a calar seus sentimentos, minimizá-los ou ver somente o lado bom? Me acompanhe até o final deste vídeo e entenda como a positividade tóxica pode afetar negativamente a sua mente e como você deve fazer para se blindar contra isso. Positividade tóxica é a negação da tristeza e de outras emoções consideradas negativas e desconfortáveis. Quando acreditamos nas afirmações de positividade contínua e achamos que a felicidade é uma obrigação, começamos a nos esforçar para não sentir medo, raiva, tristeza, insegurança, emoções que, apesar de desconfortáveis, possuem funções essenciais à sobrevivência humana. Se ignoramos esses sentimentos, passamos a ter dificuldade de acessá-los, até o ponto de não conseguirmos mais identificá-los. Só que eles continuam lá e em algum momento explodem em forma de adoecimento psicológico. Imagine o seguinte: precisamos chegar em um compromisso e nos deparamos com o trânsito. Negar o engarrafamento não o fará desaparecer. Na verdade, quanto mais você conhecer o engarrafamento, melhor conseguirá lidar com ele. Essa mesma lógica funciona para o desconforto emocional. Nossas emoções são informações de que algo precisa da nossa atenção. Se em vez disso usarmos a nossa energia para nos distrair, claro que não resolveremos o problema e nem a situação. Na verdade, a evitação se torna uma prisão, porque diminui as nossas habilidades de enfrentamento. A positividade tóxica supervaloriza o individualismo, a competição e o destaque. Se estamos descolados disso, parece que nós somos um problema. Essa insistência no exagero da responsabilidade individual, ela é muito dura e faz com que nos consideremos responsáveis por coisas que na verdade não escolhemos. É comum atribuirmos nossas falhas unicamente às nossas escolhas, crenças e falta de esforço pessoal. Por exemplo, por outro lado, quando nos consideramos os únicos responsáveis, temos uma ilusão de poder e controle. E mais do que isso, as pessoas passam a comparar o quanto são felizes, como se a felicidade fosse um prêmio por competência e a ausência dela fosse a punição pelo fracasso. Por mais difícil que seja a realidade, a única maneira saudável de encará-la é aceitá-la do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta. Isso não significa deixar de tomar atitudes conscientes para ter bem-estar, mas quando estamos diante de um momento de sofrimento, primeiro precisamos reconhecer que ele está ali e depois ver o que é possível fazer para amenizá-lo. Um exemplo prático para que você possa entender como isso funciona é o seguinte: imagine alguém que perdeu o emprego. Essa pessoa pode, para evitar a tristeza, buscar um consolo na ideia de que já nem estava tão feliz, já não estava bem naquele local de trabalho. Não há nenhum problema em enxergar na demissão uma possibilidade de mudança de carreira, que inclusive é algo positivo e motivador, mas é fundamental lidar com a realidade, sem negar que existe um lado que exige atenção, que neste ponto é a perda daquela renda. Isso sim é uma positividade saudável, e uma positividade saudável está relacionada à resiliência, que é a capacidade de, em uma situação de sobrecarga, lidar com ela e sair mais forte dessa experiência.
Ao contrário da resiliência, a positividade tóxica é um bloqueio, uma negação de uma situação que não traz nenhum aprendizado. Negar o sofrimento faz também que a gente perca a capacidade de sentir empatia pelas pessoas que nos rodeiam. Imagine uma outra situação. Falar para uma pessoa que acabou de passar por uma situação difícil de perda, que poderia ser pior, que tudo vai ficar bem ou algo do gênero. Como que essa pessoa se sente? A pessoa vai sentir como se estivéssemos desqualificando o seu sentimento. A maneira mais apropriada neste caso para apoiarmos é acolher o seu sentimento, dizendo algo como: eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu estou aqui para te apoiar no que você precisar. Muitas pessoas passam horas trabalhando em seus perfis sociais, construindo uma imagem que não condiz com quem realmente são. E isso reflete crenças disfuncionais que precisam ser trabalhadas. A felicidade é reconhecida na nossa sociedade como um troféu. As pessoas divulgam apenas os momentos felizes, como se só eles existissem. As redes sociais popularizaram a ideia de que é possível ter uma vida livre de sofrimento. Raramente as pessoas publicam suas falhas ou destacam seus erros. Então, seguimos vidas artificialmente fabricadas e, como resultado, ficamos com a impressão de que todos estão lidando com tempos difíceis melhor do que nós, e isso promove uma sensação de solidão, vergonha, constrangimento. Sentimos que só nós passamos pelos momentos difíceis. Quando o perfeito se torna normal, o bom se torna descartável. Além disso tudo, temos que tomar cuidado com a fala de que se você pensar positivo, tudo vai se resolver e nada de ruim vai acontecer. Se for sempre assim, imagine em tempos de pandemia. Basta pensar positivo para não pegar Covid e ignorar todas as outras orientações? Obviamente que não. Então continue sempre se cuidando e tomando os devidos cuidados de acordo com o que a situação exige. Pesquisas realizadas mostram que quando você tenta controlar um pensamento ou emoção, uma parte automática e inconsciente do seu cérebro passa a monitorar o seu progresso e as suas falhas. Sua mente se pergunta de forma automática e constante: será que eu estou conseguindo não pensar ou não sentir determinada coisa? Quando você se certifica da ausência daquela emoção ou pensamento negativo, você os introduz na sua consciência. Ou seja, o medo da experiência negativa torna-se a própria experiência negativa. E a partir daí, você precisa se esforçar ainda mais para reprimir o que sente. Este ciclo se repete inúmeras vezes até que você se cansa e sua mente é inundada por aquilo que desejava evitar. Nosso corpo e nossa mente respondem pior ao estresse quando negamos o que estamos sentindo. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. E como abraçar o que sentimos sem culpa? Através da autocompaixão, a nossa capacidade de fornecer suporte emocional a nós mesmos. Quando acolhemos o que sentimos com compaixão, estimulamos o nosso sistema nervoso parasimpático, equilibrando as reações de estresse e desligando o nosso sistema de alarme. Isso nos deixa menos reativos e nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla sobre o que nos incomoda. Então, para abraçar o que você sente sem culpa, eu aconselho a seguir os 3 passos da autocompaixão que vou compartilhar com você neste vídeo. Isso auxiliará a dar então o 4º passo, que é escolher a melhor forma de agir. Primeiro passo: nomeie a emoção ou pensamento, investigando como essas emoções estão agindo no seu corpo. Faça algumas respirações profundas, tranquilas. Observe o que está acontecendo internamente com o seu corpo. Observe as suas sensações. Aceite o que você sente com curiosidade e atenção.
Segundo passo, quando você aceita suas imperfeições e sofrimento como naturais, você consegue vê-las como parte do seu aprendizado e não como provas de incompetência. Suas imperfeições fazem parte de quem você é, mas elas não te definem. Se todos sofrem, não faz sentido nos sentirmos inferiores por sofrer. Terceiro passo, acolha o seu desconforto. Procure ter um diálogo interno gentil e solidário. Pense como você falaria para acolher um amigo que estivesse passando pela mesma situação e ofereça a si mesmo essas palavras. Nossas emoções são sinais importantes. Ao experimentar uma emoção não desejada, como a raiva ou a tristeza, pergunte-se: o que esta emoção me ensina sobre aquilo que realmente importa para mim? Uma positividade saudável e não tóxica reconhece emoções autênticas e rejeita o entendimento de que uma situação é necessariamente só boa ou só ruim. Emoções opostas podem acontecer simultaneamente. Ou seja, você pode ficar ao mesmo tempo triste por perder alguma coisa e ter esperança de encontrar algo novo. Quando construímos sentido a partir das adversidades, tirando lições proveitosas do que nos acontece, conseguimos crescer a partir dos nossos desafios em vez de ficarmos piores por causa deles. E para finalizar, dê corpo e alma a tudo que habita dentro da sua mente para então identificá-los. Só assim você será capaz de lidar de maneira racional e sincera consigo mesmo e com os seus sentimentos. Esteja livre para sentir e então ser. Deixe aqui nos comentários o que você pensa e como você age diante deste cenário. Se este vídeo agregou na sua vida, curta, compartilhe o link com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, que sempre que um material novo for postado aqui, você será notificado. Gratidão por ter ficado comigo até o final. Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê!